Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o tema de hoje será sobre lacunas. Como entender os vazios normativos. No livro de Introdução à Teoria Geral do Direito, eu trato desse tema a partir de uma visão evolutiva das doutrinas que se desenvolveram ao longo dos anos. Uma das doutrinas é da professora Maria Helena Diniz, e ela usa uma expressão que é muito feliz a respeito do estudo das lacunas normativas. Ela diz assim: a lei pode ser lacunosa, mas o direito nunca. Eu espero que ao final desse vídeo vocês compreendam bem o que a professora Maria Helena quer dizer com essa frase, porque isso nos colocará no caminho correto da compreensão do tema. Iniciemos então pelas doutrinas que cuidaram de estudar esse assunto no decorrer do tempo. A primeira delas negava a existência de lacunas, depois uma outra linha dizia que havia um vácuo jurídico, numa terceira vertente analisava-se a lacuna a partir da lógica do chamado direito vivo, na quarta hipótese doutrinária tratava-se de uma espécie de vazio ideológico e na contemporaneidade a quinta teoria é a teoria juspositivista que cuida dessa lógica das lacunas. Primeiro, talvez seja importante dizer que a expressão lacuna quer dizer espaço vazio, espaço não preenchido. Então, lacuna, no sentido jurídico, vai querer dizer que é um espaço sem norma jurídica. Então, são ocorrências sociais que entram em conflito e que o jurista, ao buscar uma norma jurídica para resolver o problema, não encontra nenhuma perspectiva legislada a respeito daquele conflito. E aí ele se depara com o que a doutrina chama de lacuna jurídica, que é um espaço vazio sem tratamento legislativo daquele problema, daquele conflito que surgiu em sociedade a respeito do litígio entre pretensões resistidas. E aí, a primeira doutrina que foi cuidar disso foi dizer que, na verdade, tudo que não estava proibido pela lei estava permitido. Hans Kelsen foi um dos primeiros autores a lidar com essa perspectiva, negando a existência de lacuna. Então a doutrina vinha no sentido de dizer: se não existe nenhuma proibição legal é porque o direito permite. Então não é uma questão de lacuna, é uma questão de percepção que tudo que não está proibido está então permitido. Essa era a primeira teoria que lidava com a lógica das lacunas. A segunda teoria do vácuo jurídico tratava das lacunas sob uma outra perspectiva. Dizia assim: há espaços da vida que interessam ao direito e há outros espaços da vida que não interessam ao direito. Então, se há espaços da vida que não interessam ao direito, não é que exista então uma lacuna, é que aquele próprio espaço é um vácuo que não interessa ao direito. Então, é propositalmente um vácuo jurídico. E essa doutrina, então, ia no sentido de dizer, não é uma questão de haver uma lacuna. A questão é que esse determinado espaço da vida em sociedade não interessa ao direito trazer nenhum tipo de regulação a ele. Tudo que o direito se interessou em legislar, temos leis postas, vigentes e aplicáveis. Então não é uma questão de lacuna, é uma questão de um vácuo jurídico proposital. Já uma outra linha lá que estava com a escola histórica e que contestava a própria existência de uma legislação, né, dizia o seguinte: na verdade, o direito é um elemento vivo, ele vai caminhando conforme as necessidades sociais, né, o que os alemães chamavam do espírito do povo, do espírito social, que é uma lógica de que o direito está muito mais ligado à língua, à cultura, às evoluções e aos anseios da sociedade do que a um conjunto de regras postas que, na visão lá no século XIX para os estudiosos alemães, era uma forma de engessar a vida em sociedade. Então, por exemplo, Savigny era um dos autores alemães que era contra a regulamentação através de códigos. Então, para eles, e depois Elgin Ehrlich e Hermann Kantorowicz também foram desenvolver teorias de que o direito vivo
era uma contraposição ao chamado direito vigente. Então eles diziam assim, não é uma questão de haver lacuna ou não haver lacuna. A vida em sociedade é muito mais dinâmica. Então sempre vai haver espaços de evolução que esse modelo legislado não vai ser capaz de acompanhar. Então essa linha doutrinária já era contra a própria codificação das regras do convívio em sociedade. Então, se eles nem sequer reconheciam a codificação como uma necessidade, menos ainda essa lógica de espaços sem normas, que seriam as lacunas normativas. Numa quarta linha, havia uma perspectiva da chamada análise ideológica do conjunto normativo. E essa linha doutrinária dizia assim: a afirmação de que existe uma lacuna está muito mais relacionada à ideologia de quem está lendo a lei, porque os valores que aquele indivíduo busca nas leis não estão preenchidos a partir da sua própria visão de mundo e que outros valores foram escolhidos pelo legislador. Então eles acusam o intérprete de não encontrar nos valores das leis postas uma resposta para o caso que está em análise e que aparenta para aquele intérprete um vazio. Eles dizem que é muito mais uma questão ideológica, porque teoricamente o ordenamento seria capaz de responder a tudo. Basta que você encontre os valores que estão implícitos nas normas legisladas, que são os valores desejados pelo legislador e que às vezes está em conflito com o valor desejado pelo intérprete. E vão dizer, então, não é uma questão de lacuna, é uma questão ideológica de encontrar os valores sociais representados pelo texto da norma a partir daquilo que quis o legislador. Então não é caso de lacuna, é muito mais um caso de vazio ideológico. Essas doutrinas todas foram se sucedendo até que nós chegamos à doutrina contemporânea, que é a doutrina juspositivista, que é a que nós aplicamos nos dias de hoje, que reconhece expressamente a existência de lacunas normativas. E quem está dizendo isso não é só a doutrina nesse caso. A própria lei de introdução às normas de direito brasileiro vai reconhecer em um dos seus artigos que pode haver um espaço social em que a lei não foi capaz de regular ainda. Então vai dizer a lei, na ausência de normas expressas, deverá então o juiz se valer, e aí a lei de introdução vai dizer os modelos de integração jurídica. Então nessa passagem da lei da introdução, nós podemos dizer que o modelo juspositivista, ou seja, aquele em que as regras normativas são postas por um Estado centralizador na criação de normas, reconhece expressamente que ele, enquanto Estado legislador, não será capaz de prever todos os conflitos sociais que podem surgir. E isso é verdadeiro porque a vida é dinâmica, né? E a lei é feita num determinado espaço, num determinado tempo, e a vida segue dinamicamente se desenvolvendo e depois precisa de mais lei, de mais regulação. Então a lei vai dizer assim: é possível que haja, sim, espaços sociais não normatizados, mas nesses casos, os juízes devem lançar mão dos métodos integrativos. Então é a partir dessa quinta teoria que nós trataremos a tese das lacunas, porque, como dizia Maria Helena Diniz, a lei pode ser lacunosa, mas o direito, como um sistema ou um ordenamento mais amplo, tem que ter respostas através de outros métodos de solução dessas lacunas. Então nós veremos aqui, primeiramente, o que são as lacunas em si. Nós temos três hipóteses de lacunas, duas que são uma que é mais antiga e outras duas que são mais modernas. A primeira lacuna é a normativa, a segunda é a axiológica e a terceira é a ontológica. A lacuna normativa é a que está descrita no próprio texto da lei de introdução. É a ausência de leis. Então é um espaço vazio, não preenchido por uma lei que ainda possa resolver as regulações de comportamentos ou competências, e quando surgem litígios a respeito dessas circunstâncias, não há no ordenamento uma lei que cuide dessa perspectiva. Já as outras duas vertentes
são evoluções trazidas também pela professora Maria Helena Diniz, que são as lacunas axiológicas e as lacunas ontológicas. Vejam a diferença dessas outras duas. Na lacuna axiológica, a professora vai dizer: lei existe, então não é um espaço vazio sem regulamentação. Mas a questão é, essa lei já não tem mais o sentido de justiça, axiologia, que a sociedade considera suficiente. Então a lacuna axiológica é a ausência de uma lei no sentido mais justo possível. E já na hipótese da lacuna ontológica, também é um espaço com regulação de uma legislação específica, mas nesse caso a legislação já não tem mais eficácia social, ontologia, ela já não é socialmente eficaz. Então percebam que nessas outras duas passagens, que são trazidas pela própria obra da professora Maria Helena Diniz, ela vai dizer assim: às vezes nós temos leis, mas ou essas leis já não são mais consideradas justas, ou essas leis não são consideradas socialmente eficazes. E nessas duas hipóteses, nós estamos diante de lacunas que podem ser preenchidas. Observem que na lacuna normativa, a metodologia de preenchimento da lacuna é através de normas subsidiárias, e nas lacunas ontológicas e axiológicas são através de técnicas de supletividades. O que é que a subsidiariedade indica? Que na ausência de uma lei, você pode aplicar uma outra lei, você pode aplicar princípios, costumes, você pode aplicar, na lei trabalhista, por exemplo, fala de jurisprudência, de uso. Então vejam que há uma lacuna normativa, uma ausência de lei, e que você preenche ou com outras leis de outros ramos do direito ou com os métodos integrativos previstos na própria legislação e na doutrina. Já nos casos de lacuna axiológica e ontológica, você precisa vencer o texto posto. Existe uma lei, mas ela é considerada não justa ou não eficaz. Então vejam que não é a mesma circunstância, porque não é um caso de ausência. Lei nós temos, mas nós temos uma outra lei que resolve esse caso de modo mais justo, ou uma outra lei que é socialmente mais eficaz para resolver os conflitos sociais. Então, na primeira passagem, lacuna normativa, eu não tenho lei nenhuma e eu só preencho com uma técnica integrativa. E na segunda passagem, que lida com a lacuna ontológica e axiológica, eu preciso primeiro declarar a injustiça ou a ineficácia desses textos normativos e só depois, superando as previsões postas, aplicar de forma supletiva outras que sejam mais justas ou socialmente mais eficazes. Tudo no livro da professora Maria Helena Diniz. E muito bem, e quais são os métodos que a doutrina lida para preencher essas lacunas? A própria professora Maria Helena Diniz, mas também o professor Tércio Sampaio, professor Rubens Limões de França, Alisson Mascaro, todos eles vão lidar com a integração jurídica a partir de duas frentes, que são as autointegrações e as heterointegrações. E aí eles vão lidar com o que eles chamam de instrumentos quase lógicos ou instrumentos institucionais. Os quase lógicos são a analogia, indução amplificadora e interpretação extensiva. E as institucionais são os princípios gerais, os costumes e a equidade. Então vejam que essas doutrinas lidam tanto com passagens expressas da lei de introdução, analogia, costumes e princípios, quanto com outras técnicas de integração previstas em doutrinas e que estão consagradas, inclusive, por aplicações jurisprudenciais, que são as induções amplificadoras, as interpretações extensivas, a equidade, que são perspectivas descritas pelas doutrinas. E assim você consegue estabelecer uma perspectiva em que o juiz, diante da ausência de norma, não fique sem resposta para o caso concreto. Inclusive porque a própria legislação vai dizer que é proibido ao juiz pronunciar o que eles denominam de non liquid,
que é não dizer o direito, não julgar. Deixar de julgar por falta de norma jurídica. Isso não vai acontecer. E como é que eu posso dizer que isso não vai acontecer? Porque apesar de eu me deparar com uma lacuna normativa, eu tenho todos os modelos de integrações jurídicas, nos modelos quase lógicos ou institucionais, que me permitem preencher esse espaço sem norma, quando eu lido especialmente com as lacunas normativas. E, ao mesmo tempo, a professora Maria Helena Diniz vai dizer, se você tem uma norma que é injusta ou ineficaz socialmente, e em comparação a ela você tem outra que é mais eficaz e mais justa, você pode então demonstrar esse ancilosamento que ela chama, essa insegurança, essa impossibilidade de a lei posta responder com justiça ou com eficácia o conflito, e então supletivamente aplicar uma outra legislação que seja mais justa ou socialmente mais eficaz. E assim você consegue compreender que as lacunas podem ser preenchidas pelo intérprete de modo a tornar o ordenamento ou o sistema completo, e aí a frase da professora faz toda a razão, a lei pode ser lacunosa, mas o direito como um todo não, porque sempre vai ter um método de integração, ao mesmo tempo em que a doutrina dela vai dizer, e quando você estiver diante de leis que são ancilosas, porque são claramente injustas ou claramente ineficazes, e em comparação a elas, você tem uma possibilidade de suplantá-las, daí a ideia de supletividade, você aplicando outras leis que também cuidam desses conflitos de forma mais justa ou de forma mais eficaz socialmente, você deve então declarar as lacunas axiológicas e ontológicas e supletivamente aplicar as novas leis ou as leis mais justas ou mais eficazes. Certo? Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.